Quando se fala em segurança para condomínios, um dos itens mais comentados é a portaria remota. Mas como o síndico pode vender essa ideia em uma assembleia? Sobre portaria remota, a gente atualizar esse assunto aí para vocês dos condomínios, trazer tecnologia. O nosso convidado muito especial é palestrante nacional, Marcos Antônio de Souza. Muito obrigada pela sua participação. Deixa eu passar o currículo aqui primeiro. Marcos Antônio é escritor, professor, especialista em segurança privada, por isso que vai ser bacana a gente falar sobre portaria remota aí. Ele é Master Trainer em PNL, Programação Neurolinguística. Inclusive, aqui eu sou bem entusiasta desse assunto. No final, eu vou pedir uma dica aí bacana para a gente passar para o pessoal. E ele também é diretor da Superação Treinamentos e Consultoria. Muito obrigada, Marcos. Primeira vez aqui no Condomeeting. Muito obrigado, prazer é todo meu falar para a tua audiência aí. É sempre bom, vocês têm feito um trabalho bem completo em várias mídias. Eu que exalto o trabalho de vocês. Muito obrigada. A Márcia conheceu o Marcos em São Paulo, né? Uma pena a gente não estar podendo se ver agora com essa história de pandemia, mas aí a gente tem os recursos da internet para estar trazendo pessoas renomadas aí com tanto conteúdo para contribuir com o nosso público aí do Condomeeting. Marcos, vamos nos atualizar aí nesse assunto de portaria remota. Sou também entusiasta nisso, porque eu também, como profissional arquiteta, sei o quanto isso pode blindar o condomínio, trazer economia, mas conta pra gente quais seriam as primeiras dificuldades, desafios? É cultural? Quais seriam os principais motivos? Primeira coisa, eu vou contar uma história aqui. Todos nós, não sei, você tem filho, Miriam? Eu tenho um filho. Tá, então assim, ó, quando a gente conta para o nosso filho, eu tenho um Ítalo de 9 anos, quando eu conto para ele que no passado existia um homem chamado ascensorista, no elevador, que perguntava o andar, a gente dizia o andar que ia e ele só levava a gente para o andar, meu filho começa a rir. Ele fala, não existe, papai, não pode. Para que precisava de uma pessoa assim? Ele não entende, né? Porque hoje todo mundo é na velocidade do clique do mouse, no clique da mão, aliás, né? Nem do mouse, mouse é nossa geração. E falar também, né? Hoje o meu filho nem digita no Google, ele fala para procurar, ele não digita nada. Então, assim, vai ter um dia, Miriam, que nosso filho, esse meu filho seu, vai contar para os nossos netos que tinha um homem numa portaria para perguntar para qual apartamento ia, interfonava para o apartamento e aí liberava o portão. Essa realmente vai ser uma coisa, se não for para os nossos netos, vai ser para o bisneto. Vai chegar uma hora que eles vão dizer, nossa, mas existia mesmo esse profissional? Sem tirar qualquer respeito aqui, até porque eles são pessoas muito batalhadoras, são pessoas muito nordestinas, inclusive eu sou nordestino, o seu Zé, seu Antônio, seu Pedro, tenho o maior carinho, o maior respeito por porteiros, e são pessoas que merecem a nossa admiração. Mas a modernidade chega. A modernidade chega. Eu vou fazer outra metáfora. No agronegócio, hoje, para você ter uma ideia, tem fazendas gigantes que pegaram aquele lavrador que cortava na base da mão e hoje coloca os caras numa colheitadeira de 2 milhões de reais ligada no satélite e os caras ficam operando aquela colheitadeira. Então, uma pessoa que não tinha treinamento nenhum, ela se tornou hoje um operador de uma colheitadeira de 2 milhões. Ela fez curso e ela se atualizou. Então, é normal, falando de panorama, é normal e natural e emergente, é urgente essa modernização. E a modernização demorou a chegar nos condomínios. Eu acho que demorou demais a chegar. Eu acho que era para ter chegado há um bom tempo. Se a gente comparar a modernização em outros mercados, ela demorou demais a chegar. Você vê, supermercado tem autoatendimento, a gente já pega a sacola, a gente tem alguns mercados que a gente mesmo já passa os produtos, passa o cartão e vai embora. Então, se você olhar bem, vários segmentos já estão sacando as pessoas e colocando a tecnologia. Então, é um caminho sem volta, Miriam. É uma tendência hoje que virou realidade. Não é uma verdade já. Mas como que você diz assim, por que será que os síndicos, às vezes, eles protelam, são os moradores, é aquela história, assim, às vezes, de ter esse conforto. Aqui em Balneário Camboriú, que a gente está falando, também tem muitos idosos, então a gente sabe que a questão, às vezes, é essa questão de levar uma sacola, abrir a porta, quase que um concierge, né? Seria isso, Marcos? É verdade. É verdade. Você que estuda PNL sabe que na PNL a gente fala de crenças, né? As crenças que a gente fala de limitantes. Tem muitas pessoas que elas querem ver somente o que elas acreditam. E por mais que você fale ao redor,
elas não veem o redor, elas só veem naquilo que elas acreditam. E as pessoas sempre só olham aquilo que confirma o que elas acreditam. Elas não olham o resto, entendeu? Então, ela só vai ver o que ela acredita. Então, síndicos que têm uma tendência mais à modernidade, condomínios mais novos, pessoas, moradores mais novos, eles têm uma tendência a serem o que a gente chama de early adopter, ou seja, eles adotam mais cedo as tecnologias novas, as modernidades que alguns outros. E aí, algumas pessoas têm umas crenças, isso tem nada a ver com idade também, não. Tem pessoas novas que têm desconfiança e tem gente idosa que adora essas tecnologias. Isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com o pensamento. Tem pessoas, minha mãe tem 83 anos e ela é mais moderna que eu, que tenho 47. Então, você vê que, às vezes, é o comportamento. O que eu acredito é o seguinte, muitas pessoas ainda têm muitas perguntas não respondidas sobre a tecnologia, tá? Hoje se fala muito sobre tecnologia, mas fala pouco sobre benefício para os moradores. Então, eu acho que tem que evoluir mais a venda, e eu ensino a vender essas tecnologias. Eu acho que é erro também, falha dos vendedores, que eu chamo de vendedores ordinários, que coloca só uma tabela com a descrição do produto, preço final e quanto que vai sair para o condomínio. Eles não explicam o benefício final para o morador, aquele morador que está pagando. Então, eu acho que tem muito a evoluir. E outra coisa que eu falo também, Miriam, que alguns síndicos, eles têm dificuldades, não só o síndico, como o conselho fiscal, de pagar a folha de funcionário de portaria. Aquela folha que já tem aquele funcionário que tem 20 anos de edifício, 15 anos, e ele não tem dinheiro em caixa para pagar, se mandar embora, se despedir. Quem é que vai pagar? Tanto que um dos grandes entraves para as empresas de portaria remota foi bancar, financiar esse dinheiro essa rescisão dos funcionários, dos porteiros. Isso, algumas empresas que levantaram esse capital, pensaram nisso, conseguiram vender mais, porque realmente ainda é uma resistência à questão financeira. Como eu vou mandar embora se eu não tenho como pagar? Aí tem a parte financeira, a parte técnica de compreender o produto e a última parte, que é a parte do benefício, cara. O que é que eu vou promover para o morador? Porque o síndico, a única coisa que ele não quer é dor de cabeça. Então, para colocar um produto que vai gerar mais dor de cabeça, é melhor continuar com o seu Antônio e o seu Zé, mesmo gastando mais. Outra situação que a gente viu também, que existe um apoio, algumas empresas que estão expandindo a questão da portaria remota, de profissionalizar esses porteiros, esses zeladores, ver até um perfil, às vezes, comercial para inserir isso. Então, também todas as profissões estão tendo que correr atrás aí para se adaptar à tecnologia, né? Marcos, vou dar um spoiler aqui, que está chegando a revista Condomiting essa semana, e eu já li, né, que a gente ajuda ali na hora da correção, que tem falando muito sobre essa questão dos processos e procedimentos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre os processos, procedimentos para relação de migração para uma portaria remota. Vamos falar então sobre como se deve vender portaria remota. Eu acho que toda venda, inclusive até eu sou especialista em vendas, né? E eu vou te falar, viu, Mira, não é só nacional, não. Eu já fui a 15 países fora do Brasil dar treinamento, já 50 palestras internacionais. Internacional. Uma das referências que eu tenho é venda emocional. Aqui, por exemplo, existem 33 emoções que fazem o ser humano comprar mais. Eu vou dar um exemplo de emoções. Por exemplo, quando se vai vender uma portaria remota, eu não estou falando só da empresa que vende a portaria, eu estou falando do próprio síndico, porque o síndico precisa fazer o que a gente chama de venda interna, ele precisa vender para os moradores do projeto. Eu digo sempre que quanto mais você falar das emoções, mais fácil será vender, porque o coração está mais perto do bolso do que a mente. Então, a gente tem que vender para o coração das pessoas. Eu vou dar um exemplo. É muito importante para um pai e uma mãe saber que o filho que está estudando na capital saiu para a faculdade 8 da manhã, porque fica registrado na portaria, que ele saiu às 8 ou 7 horas da manhã, e voltou lá 9 da noite. É importante saber que aquela empregada doméstica ou a diarista, quando você está viajando, ela entrou no seu prédio, ela ficou 6 horas, trabalhou. Então, a primeira coisa importante para esse pai, qual é a emoção? É o bem-estar do filho, é a proximidade do filho, é estar mais próximo. Do mesmo jeito que uma câmera faz a gente ver o nosso filho remotamente, a portaria remota vai fazer a gente ver também as pessoas que querem entrar no nosso prédio, e a gente está longe. Então, eu vou estar mais próximo da portaria. O mais legal é isso, é que a portaria remota, ela traz o morador para a portaria. Eu vou ter o acesso à imagem e à voz da pessoa que está ali. Isso não tem preço. Antigamente, eu tinha que confiar lá no seu Zé, entendeu? Então, a portaria, ela traz isso, ela traz informação, ela traz a proximidade,
ela traz o bem-estar, ela traz o conforto de você saber que qualquer hora que alguém chegar... Quantas vezes, por exemplo, amigos meus em condomínios que eu morava, amigos chegaram e não entraram no prédio porque não tinha nenhum porteiro. Ninguém sabia onde o seu Zé estava. Ou então, naquele horário, nenhum porteiro foi porque estava doente. Então, ter o conforto de saber que 24 horas por dia tem alguém remoto olhando a sua portaria, o seu prédio, é muito bom esse conforto. E eu vou deixar uma questão semântica aqui muito importante. Eu bato muito forte nisso. Existe portaria remota e portaria virtual. É totalmente diferente, né? Para mim, conceitualmente, não é sinônimo isso aí, não. Portaria virtual é qualquer coisa que abra a porta, que às vezes nem precisa do ser humano estar presente. Já portaria remota, não. Portaria remota é alguém, um ser humano, que está olhando o sistema, que está olhando o processo, que vai ter um processo definido com o condomínio, e essa empresa de portaria remota vai seguir esse processo. E esse processo é processo para cada prédio, tem um. Então, é um ser humano remoto. É tanto que eu brinco, viu, Miriam? Eu falo assim, você prefere ter R$ 1.000 virtuais ou R$ 1.000 remoto numa conta no banco? Eu prefiro ter remoto numa conta no banco, porque R$ 1.000 virtuais, qualquer hora esse R$ 1.000 some, vira fumaça. Agora, se eu sei que tem R$ 1.000 remotamente no meu banco lá, eu sei que eu posso sacar esse dinheiro. A mesma coisa é portaria. O pessoal tem que entender. Às vezes o pessoal compra uma portaria de R$ 2.000, R$ 3.000, mas às vezes essa portaria ela é virtual, ela não é remota. Não existe uma empresa, uma pessoa jurídica, uma empresa que você contratou que tem funcionários, que são pessoa física, 24 horas sentado, olhando para o computador, interagindo com as pessoas que vão chegar no prédio. Então, isso é muito importante, destacar essa diferença, que o pessoal mistura muito virtual com remoto. Eu acho que remoto é assim, você tirou o porteiro e colocou ele em outro lugar, que é numa empresa com estrutura, com segurança, 24 horas, processo, tudo. Isso é portaria remota. Outra coisa que eu vejo interessante também é quando, geralmente, o que eu vi até agora, né, que eu pude presenciar nessa adaptação de portaria remota, é como realmente progride a segurança. Acaba indo, às vezes, para 2 portas, acaba trocando, às vezes, adaptando um vidro ali, quando é necessário também, né? Lógico que sempre a gente é a favor da sustentabilidade, mas em todos os casos que eu presenciei, evoluiu muito a segurança. E conforto também, né? Não precisa nem encostar a mão, tem porta que abre sozinha. Então, é muito bacana essa situação. Tu que é arquiteta, tu sabe que esse conceito de gaiola é um conceito que há muito tempo o pessoal quer fazer e não consegue fazer, que é fazer uma segunda portaria para você ter a segurança com intertravamento. Essa de dentro só abre quando essa de fora está fechada e quando a pessoa que está no meio é identificada. Então, isso evita aquela famosa carona, né, que acontece muito nos prédios. Vou entrar junto. Então, um cara bem arrumado, uma mulher bem arrumada, pega a carona e entra, entendeu? Então, assim, esse conceito de portaria remota, perifericamente, ela traz alguns ganhos de segurança, como tu bem colocou, como a gaiola, que algumas pessoas chamam... Cada cidade e região chama um termo, né? Então, assim, outra vantagem, aquele portão automático que dava problema, e a gente ia atrás do técnico, e o técnico dizia que se ia passar amanhã, não passava, e aí ficava no manual, até vir alguém... Hoje, com portaria remota, a empresa, por ela acionar remotamente esses portões, na hora que dá problema, ela tem que assumir a manutenção, porque sem esses portões, ela vai ter que colocar um funcionário abrindo. Então, a manutenção preventiva melhora, porque aí evita de quebrar a peça. Quando vai quebrar, eles sabem antes que vai quebrar. Então, tem alguns ganhos periféricos, não só de segurança, como de eficiência, que a portaria remota promove. Eu sou entusiasta da portaria remota, principalmente naqueles condomínios que não dá para ter porteiro 24 horas por dia. A gente não precisa migrar, Miriam, drasticamente. Você pode fazer um misto. Faz uma parte portaria remota, outra parte portaria presencial. Por exemplo, de madrugada. Madrugada deixa remota, a tecnologia toma conta. Você colocou câmeras, colocou sensores de barreira, cerca elétrica, e o fluxo de pessoa é bem menor de madrugada, coloca a portaria remota. Durante o dia que tem as entregas, deixa lá, portaria presencial, dá para fazer um meio termo aí, entendeu?
A gente pode deixar uma entrevista só para falar sobre blindagem arquitetônica aqui, que eu tenho também bastante dicas para passar, para a gente trocar essas informações aí. Vou contar alguns projetos que a gente está desenvolvendo também. Está prevista a portaria, então a gente fez algumas coisas ali, mas vamos deixar para a próxima, para o pessoal continuar acompanhando a gente também. E outra coisa, Mira, eu falo de gaiola, por quê? Porque as pessoas falam, chama eclusa, o termo técnico aqui, certo clausura. É eclusa. Só que eclusa ou clausura ainda tem uma falha de segurança. Eu já vi gente pulando a eclusa, então tem que ser gaiola mesmo, tem que fechar em cima, porque eu já vi, tem cenas, imagens onde a pessoa pula pula a grade. Eu já vou até provocar a Mira, gente. Eu vou provocar a Mira para a gente tirar conhecimento dela, que ela está numa situação confortável entrevistando, mas eu quero depois fazer uma live com ela, onde eu e ela a gente vai trocar ideia sobre arquitetura voltada para a segurança. Porque, gente, até a barra, você tem que colocar barras com espaço certo para o cara não colocar o pé e subir. Tem gente, quando vai fazer uma grade, faz grade horizontal. Isso é uma escada para um ladrão. Então, até o jeito da barra, o desenho da barra de ferro é melhor. Até mesmo a gente sabe, né, Miriam, que parede não é tão bom quanto um vidro. Às vezes um vidro, às vezes não. O ladrão prefere um muro alto do que um vidro, porque lá dentro ele está sendo observado. E no muro, não. O muro ele pula e ninguém mais vê ele lá dentro do prédio. Então, assim, a gente pode falar sobre isso em outra live. Vamos deixar para outro conteúdo. Vamos falar sim, porque, inclusive, uma das portarias que eu estou finalizando agora, só falta agora a parte da iluminação, e cada item desse, seja a iluminação, seja o gesso, seja o perfil, é exatamente isso que você falou. Cada um tem o seu detalhe em relação à portaria remota. Mas vamos falar agora, assim, dessa questão do movimento para a cultura mudar, para a cultura se adaptando, porque essa é a intenção até para trazer mais segurança, né? Vamos dizer a verdade. Lógico que também vou falar da estética também, que eu gosto bastante. Mas, assim, em relação também, a gente trouxe na pauta aqui para falar daqueles condomínios que não tem porteiro também. Se você pode comentar um pouco em relação a isso. Não tem porteiro, nem portaria remota. Como que aqui em Balneário Camboriú tem muito, sabe? E acontece muito assalto por causa disso, principalmente roubo de bicicleta, situações assim. Então, vamos lá. Tem prédios que não têm recurso financeiro para ter portaria remota. Eu ainda batalharia para ter portaria remota. Porque, eu vou ensinar aqui como fazer uma venda de portaria remota. O pessoal faz de forma errada na hora que vai prestar o valor. Por exemplo, digamos que uma portaria seja R$8.000. Vamos lá colocar R$8.000 por mês. Aí o cara fala, nossa, mas isso é muito, é muito. Aí a gente pega, o prédio tem 2 torres. Aí, se dividir por torre, já cai para R$4.000 por torre. R$4.000 por torre. Aí, cada torre tem 20 andares, um exemplo, 20 andares. Aí, 4.000 dividido por 20 dá R$200. R$200 por mês. R$200 por mês dividido. Aí vamos lá. 20 andares, cada andar tem 4 apartamentos. Aí, R$200 dividido por 4 dá R$50. R$50 por apartamento por mês. Aí, você pega R$50 dividido por 30 dias, não dá nem uma nota de R$2. Aí, no meu curso de vendas, eu ensino o vendedor de portaria, aí com a nota de R$2, e aí mostrar, gente, é menos que R$2 por dia. Qual é o grande erro de quem faz a venda de portaria, inclusive o síndico? Nunca fale o valor total, porque se você me falar, eu já estou cheio de conta, o meu faturamento caiu, a minha empresa fechou na pandemia, eu estou sem recurso, aí o cara vem e fala que é 8.000 por mês, 8.000 para mim é muito. Mas se ele falar que é menos R$2 por dia, para mim, é totalmente acessível, porque R$2 não dá nem um café numa cidade grande. Não é nem um estacionamento de 1 hora de um estar, entendeu? Então, assim, R$2 é muito acessível. Só que quando o pessoal vai vender a portaria remota, eles colocam o valor total. Cara, foca no valor por morador, por dia. Esse é o melhor, porque é isso que você vai vender. Você vai vender o conforto. Então, mesmo essas pessoas não tendo R$2 por dia para instalar, vamos dizer que o condomínio seja mais. R$10 por dia, tá bom. Seja R$100 no mês para eu pagar. Seja R$200 no mês. Se eu não tiver esse recurso para eu pagar, aí entra as tecnologias que a gente tem, as tecnologias que são muito melhor do que chave, porque a chave física, qualquer pessoa copia uma chave, entendeu? Chave é muito fácil de copiar. Então, hoje, eu recomendaria a portaria que seria, digamos assim, a portaria eletrônica ou virtual, que é usar leitoras de biometria, que não é fácil copiar meu olho, não é fácil copiar minha impressão digital. Então, eu recomendaria essas soluções, né? De ter a tecnologia,
Porque já que não tem nem o seu Zé, não tem a portaria remota, então não fica só na chave, no cadeadinho, porque aí não dá. Então, use a tecnologia. Coloca uma eclusa, coloca um código, uma leitura biométrica de olho ou de mão, de impressão da mão, para ter alguma coisa que identifique a pessoa. Porque, assim, o que é controle de acesso? Controle de acesso é assim, o que eu porto, que é a chave, o que eu tenho na mão é a chave, é o nível mais fácil de burlar. O que eu sei, que é a senha, que é fácil também, porque se eu olhar uma pessoa digitando ali, eu olho as teclas que ela digitou. A mais difícil de burlar é o que eu sou, que é a biometria. Então, eu vou repetir os 3 níveis. O que eu tenho na mão é uma chave, é fácil de burlar, chaveiro copia. O que eu sei é fácil descobrir, se eu ficar atrás de uma pessoa, eu olho o que ela está digitando, mas o mais difícil de copiar é o que eu sou, que é a biometria, porque só eu tenho esse meu olho, só eu tenho a impressão digital e só eu tenho essa leitura da mão ou do punho lá, como os bancos fazem. Então, eu acho que tem que ter um grau de tecnologia para quem não tem nada, né? É o que eu recomendo. Para você ter uma ideia, durante um bom tempo no meu prédio lá, hoje eu moro em casa, mas no meu prédio que eu morei, não tinha portaria remota. Tinha um porteiro metade do dia, mas a outra metade não tinha. E eu tinha um monte de problema. O pessoal ia com entrega, e eu viajando pelo mundo dando palestra, e as americanas iam lá Casa Bahia, o pessoal ia entregar pedido, não tinha quem recebesse. Não tinha nenhum zelador num dos prédios que eu morei. Então, era muito complicado, né? Então, eu acho que dá para ter uma tecnologia, sim, para quem não tem nada. É muito bacana. É bacana também os síndicos aqui em Balneário Camboriú, algumas empresas têm showroom também, muito interessante para ir, para conhecer. Tem que estar estudando, tem que ir buscando, porque realmente tem bastante solução, bastante Até tecnologia. armários inteligentes, né, Miriam? Eu lembrei agora, os armários inteligentes, que você instala o armário com um QR Code, o entregador vem, abre, e aí já fica bloqueado para aquele morador aquela entrega ali. Isso é bem legal, que está surgindo muito agora, armários que só o morador que abre depois quando chega, através do QR Code pelo aplicativo. É uma coisa nova também. Muito bom e bem super eficaz, tanto até para encomendas quanto para essa questão das entregas de comidas, né? Marcos, antes de te agradecer aqui pelo teu conteúdo, eu quero pedir assim a gente nem combinou, mas pedir uma dica, como você é master em PNL, a gente sabe o poder que tem a reprogramação, né? A gente está se reprogramando todo dia, a gente imagina os desafios que os síndicos estão enfrentando nessa pandemia. Se puder passar uma dica em relação a esse tempo que a gente está passando por dificuldades, né? Muita gente está passando por grandes dificuldades. Então, vamos lá. Eu estou usando uma metáfora que eu estou cruzando a pandemia inteira de forma sã mentalmente e fisicamente e espiritualmente. Eu até emagreci nessa pandemia, estou bem para caramba. Eu digo sempre uma metáfora, que é o seguinte. Um navio, aqueles transatlânticos que levam vários passageiros, ou aqueles navios que levam vários containers, navios de carga. O que afunda um navio gigante daquele? O que afunda? É a mesma coisa que afunda um barco a remo. O que afunda um navio gigante ou um barco a remo é a quantidade de água que entra dentro da embarcação e permanece dentro dela. Eu vou repetir. Se você está remando lá sozinho e começa a entrar água por algum buraco e você não tira aquela água, você vai afundar. Um navio Titanic, a mesma coisa. Um container, navio gigante, a mesma coisa. O que seria a embarcação? Nossa mente. O que seria a água ao redor? O quanto de coisas negativas que estão acontecendo, doenças, tragédias, mortes, tristezas, crise financeira, comércio fechando, um monte de coisa está acontecendo. Se você deixar essas coisas entrar na sua mente, ela vai plantar uma escassez, um deserto emocional, mental e físico e espiritual no teu corpo. E você não vai conseguir ter forças para encontrar as soluções que você precisa. Então, o que eu recomendo é cuidado com as crenças limitantes dos outros, das TVs, da mídia e do grupo de WhatsApp. Controle a quantidade de notícias negativas que você consome. E eu saí de um monte de grupo que eu chamo o buraco negro, que só sugam minha energia, só sugam minha força. Então, fuja dos buracos negros. Buraco negro é tudo aquilo que suga você. Se você está num lugar com pessoas, num grupo de WhatsApp, ou assistindo um programa que te suga emocionalmente, saia disso, porque isso não vai te ajudar. Aí, o que você tem que fazer? O contrário. Busque estar com pessoas que têm entusiasmo. Que entusiasmo é o quê? Deus dentro de você. Enteusasmo. Asmo é sopro,
Deus é Teus, é Deus, e em é dentro. Eu gosto de estar em lugares, grupos, pessoas, em ambientes que eu sinto que tenha brilho, energia, como agora teve entre a gente. Quando tem coisa boa, tudo que é bom expande. Então, eu acredito que esse é uma boa forma de você cuidar da sua mente. Então, a melhor forma é blinde sua mente. Escolha muito bem quais são as sementinhas que você vai plantar. E aí, na neurolinguística, para finalizar, por que neurolinguística? A linguística, que é o que eu falo, programa a forma de pensar e programa o meu hábito. Por isso que é linguística, neuro e programação. Então, tudo começa pelas palavras. Então, a dica final, cuidado com as palavras que você mais fala para você mesmo e para os outros, porque elas são sementinhas. E palavra tem semente, palavra tem poder. Cuidado com as palavras que você mais fala. Eu sempre escolho não falar com coisas negativas. E eu quando eu estou muito negativo, eu ponho isso aqui, que é um equipamento de alta tecnologia, no pulso, essa elástico de dinheiro. Toda vez que eu penso coisa negativa, eu falo coisa negativa, eu puxo no máximo e solto. Durante 2, 3 dias. Isso fica roxo. Aí, minha filha, aí você sabe que você tem que parar de falar coisas negativas, senão vai perder teu pulso. E o cérebro aprende a não falar essas coisas negativas. Então, eu faço muito isso. Fora negatividade. Vamos para a positividade. Ainda tá mais bom? nós, como os síndicos também, como líderes, né? A gente sempre tem que tentar estar bem, porque a gente reflete também nas outras pessoas e tem muito disso, né? Marcos, muito obrigada. Agora, ó, antes de finalizar, uma coisa importante: pesquisem bastante e eu deixo uma frase final. Nada é mais barato por acaso. Existe uma razão para ser mais barato. Eu me preocupo mais se as pessoas falam assim, mas isso é mais caro. Eu me preocupo mais em descobrir por que aquele é mais barato do que esse é mais caro. Porque sempre existe uma razão para algo ser mais barato. Então, síndico, pesquise muito antes de contratar, tá? Pesquise a empresa, não entregue a chave da sua casa para qualquer um que ofereça metade do preço que o mercado está cobrando, tá bom? Muito obrigada. Um abraço, Um abraço. Muito obrigada. E para vocês também que acompanham o Condomite no Conde TV, nas quintas-feiras, sempre trazendo bastante conteúdo para vocês. Não deixem aquele like e não esquece de deixar o comentário também, porque eles espalham para mais gente. Agora o YouTube tem essa estratégia, então a gente pede para o pessoal também deixar os comentários. Muito obrigada.